Todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui pelo Facebook, neste momento de meditação na Palavra de Deus. Eu convido a todos para lermos as Escrituras e que nós possamos a cada dia refletir nas coisas espirituais. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, tire este momento para meditar no Evangelho, na mensagem do Senhor. Convido a todos para lermos no livro de Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos estar meditando nesta palavra. Esperamos que o Senhor Jesus possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado pela palavra de Deus. É importante quando nós temos o cuidado de analisar a palavra de Deus, as Escrituras, buscar a cada dia o conhecimento do Evangelho, buscar a cada dia crescer na graça, no conhecimento, buscando do Senhor. Existe muitos que às vezes pegam a Bíblia como se fosse um catálogo, né? Só busca Deus, só busca a palavra na hora que precisa de uma resposta, na hora que precisa fazer um pedido. Mas quando a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida e nós precisamos nos alimentar todos os dias, nós buscamos a palavra do Senhor todos os dias. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9, nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém. Fica sempre o nosso convite, o nosso lembrete aí para irmãos, amigos, estar compartilhando, deixando sua mensagem, seu comentário, pedido de oração, enfim, você tem liberdade para participar. Participe conosco da meditação desta palavra. E nós sabemos, quando lemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos sabem sobre a história da humanidade, do início, da queda do homem, do pecado, da destinação do homem à condenação, à morte, que passa por todos os homens. Falado isto com frequência, né? E nós temos ouvido sempre a esse respeito. Mas existe um meio de mudar, porque tem um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Este dom tão precioso, tão gratuito, que o Senhor fez a promessa lá no livro de Atos, capítulo 2. O dom precioso de Deus. Quando nós vemos em Atos, capítulo 2, no versículo 38, nós temos a promessa do Senhor, quando diz assim:
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o dom precioso, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação, porque a pessoa recebe o perdão, recebe a purificação, a remissão dos seus pecados, quando recebe o nome do Senhor. Mas é só receber o nome do Senhor Jesus através do batismo e já está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada? O apóstolo Paulo ele nos traz aqui a vida cristã e como que nós livramos-nos da condenação. Se você comete algum erro, alguma falha, e existe um meio de você conseguir o perdão para o teu erro e que você não seja condenado, você não buscaria? E o apóstolo Paulo escreve aqui, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então tem um caminho. Qual o caminho? Estar em Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, prezado irmão, amigo, internauta, você está em Cristo Jesus? E você pode dizer: eu estou em Cristo Jesus porque eu amo a Deus, porque eu busco ao Senhor. Você ama a Deus de fato? Será que realmente nós podemos dizer assim: eu amo a Deus? O amor ele é expresso nas palavras apenas ou nas nossas obras? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós encontramos uma palavra tão importante quando o Senhor Jesus diz assim, no versículo 15, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. A prova do amor não está nas palavras, apenas estão nas obras. Por isso diz aqui a sequência, parte B aqui do versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como eu sei se eu estou em Cristo Jesus? Aquele que está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está preso às coisas materiais, não está preso ao pecado, não está preso à vaidade, não está preso a este mundo, a esta vida. O prazer dele está nas coisas espirituais, o prazer dele está em Cristo, o prazer dele está em receber a graça do Senhor, em falar das coisas de Deus. O linguajar dele é diferente, porque existe aqueles que o seu linguajar ou é o linguajar torpe, muitas vezes o linguajar dele é só murmuração, é só reclamação. Quando você encontra, conversa com ele não conta uma bênção, não conta, nem expressa gratidão a Deus pela vida que tem recebido do Senhor, mas é sempre murmurando, sempre reclamando, sempre tem problema, sempre tem dificuldade. Será que realmente ele está segundo o Espírito? Porque o cristão ele pode passar por dificuldade, passa por tantas lutas, mas importa com muitas tribulações entrar no reino do céu. A nossa alegria está na glória celeste, em sentir a presença de Deus na nossa vida. E fortalecido pelo Senhor, o nosso linguajar é diferente, porque nós expressamos aquilo que está no nosso coração, que está em nós. E o que está em nós, quando o Espírito de Deus de fato está em nós, nós expressamos a glória de Deus. Quando a pessoa só expressa reclamação, murmuração, só expressa o pecado, a soberba, o orgulho, é isso que está dentro dele. E será que isto faz parte do Espírito de Deus? O Espírito de Deus produz essas coisas na vida do homem? É certo que não. Por isso, não basta a pessoa dizer eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Ele tem prazer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Ele busca aquilo que vem do alto. E a palavra do Senhor ainda nos diz aqui: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Aí a pessoa pode dizer, não, hoje estamos na graça, pastor, não estamos debaixo da lei. Qual lei? Porque o apóstolo Paulo aqui fala a lei do Espírito de vida. É a lei. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. O tempo da graça nos tirou da aliança entre Deus e a nação de Israel e agora abrangendo numa nova aliança, num novo pacto, unindo agora os dois num só povo, fazendo agora um grande povo, porque a palavra do Senhor nos diz em Efésios que com Deus em um corpo matou as inimizades, tirou a parede de separação, fazendo dos dois um povo só. E neste novo pacto, neste novo concerto, porque a mensagem e o pacto anterior era apenas para a nação de Israel, como a nação que Deus criara para si. Agora Deus estabelece a igreja num novo pacto, agora determinando uma vida santificada, uma preparação para estar com Ele, a lei do Espírito e vida. Esta lei me livrou da lei, do pecado e da morte. Então eu não estou preso mais ao pecado, não estou preso mais à morte eterna, mas eu estou agora ligado em Cristo Jesus. E este é o segredo para não ser condenado com o mundo, não sofrer a condenação eterna. E o que é a condenação eterna? A separação eterna do homem de Deus, que lá em Apocalipse nos fala que é a segunda morte. Essa, a lei do Espírito e vida nos livrou. Então nós precisamos estar em Cristo. E estar em Cristo é estar revestido da graça, do seu poder, andando segundo o Espírito, andando em novidade de vida, vida nova. E diz a palavra do Senhor Jesus aqui, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. O primeiro pacto, a lei mosaica, porque esta lei apenas apontava o pecado, mas não perdoava o pecado. E Cristo, na sua misericórdia, chama o homem ao arrependimento para que receba o perdão. Diz aqui que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui é um ponto que as pessoas às vezes confundem, porque quando diz que Deus enviou o seu Filho, às vezes as pessoas pensam que o Filho estava lá no céu e tinha duas pessoas lá na divindade, né, que era o Pai e o Filho, e aí um amou tanto o mundo que falou para o outro, vai lá. Mas nós vemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Ora, se Deus enviou seu Filho nascido de mulher, se o Filho nasceu de mulher e o Filho estava lá na eternidade, então tinha uma mulher lá. Nós sabemos que Cristo, como homem, a natureza humana, nasceu no ventre de Maria. E diz lá o texto de Gálatas que nasceu sob a lei, debaixo da lei. A lei veio por Moisés. Então Cristo nasceu depois de Moisés? A sua manifestação em carne, como homem, ele nasceu depois de Moisés. O Filho foi gerado depois de Moisés, foi gerado ali no ventre de Maria. Por isso diz aqui que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque embora ele tenha a semelhança da carne do pecado, porque o homem havia se corrompido, mas ele nunca se corrompeu, o seu corpo não viu a corrupção, ele permanece santo. O seu corpo sempre foi e continua vivendo ou continua na santidade. Nunca deixou a santidade, porque não apenas era parte humana, o corpo que estava ali, mas Deus habitou nele, como nos diz a palavra do Senhor lá em Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, olhando para ele, víamos
como um homem. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, porque ele levou sobre si os nossos pecados para nos purificar, derramou o seu sangue para nos perdoar, para que pudéssemos ser resgatados. Então, este amor tão glorioso do Senhor foi com que nos deu uma nova oportunidade. Agora, pela sua graça, pelo seu poder, e para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós andamos em justiça, fomos justificados. O que é ser justificados? É quando você deixa o estado de pecaminosidade, o estado de pecado, de contaminação, e passa para um estado de santificação, de justificação. Agora, uma nova criatura, uma liberdade de poder adorar ao Senhor, de receber de graça a graça de Deus, de se encher do seu poder, de andar em novidade de vida, de sentir a presença do Senhor, de ter comunhão com Deus, de ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, de falar com Ele. E diz aqui, porque os que estão na carne, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Comum, né? Às vezes a gente ouve quantos que arrumam desculpas para não estar na presença de Deus. Olha, eu não vou mais, ou eu deixei de ir, por causa desse, por causa daquele. Geralmente é por causa do pastor, né? Que o pastor às vezes deixou de falar, ou deixou de fazer, ou o pastor foi muito duro, ou o pastor falou demais, ou o pastor pega no pé, e aí ou é por causa do irmão que olhou meio torto, ou por causa desse, e cada um arruma tanta desculpa. Mas, vamos analisar um pouquinho? Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se você está inclinado para um lado e alguém chega e te empurra, você vai cair para onde? Não seria para o lado que você está inclinado? Então, quando a pessoa deixa de estar na presença de Deus, porque ele já estava inclinado para a carne. O problema não foi alguém que falou, que deixou de falar, que fez, deixou de fazer. O problema é que ele estava inclinado para a carne. Então, qualquer coisinha, tipo, para ele cair para a carne. Porque se a pessoa está inclinada para o Espírito, quanto mais vem as dificuldades, quanto mais vem tentações ou provações, ele vai se inclinando, vai caindo mais para o Espírito, se enchendo da graça de Deus, buscando o fervor, buscando o revestimento espiritual. Então, a pergunta para você, para onde você está inclinado? Para a carne ou para o Espírito? Para aquilo que é visível, para as pessoas que estão à tua volta, para os teus familiares, ou inclinado para Cristo Jesus, o Senhor, inclinado para as coisas espirituais, para a santidade, para o poder de Deus? Para onde você está inclinado? E diz aqui a palavra do Senhor, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quantos que vive atribulado, angustiado e vive tão amargurado? Então ele está inclinado para onde? A inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, ou porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A pessoa, quando está preso nas coisas materiais, está preso na carne, nas coisas mundanas, nas coisas terrenas, ele não consegue agradar a Deus, não consegue servir a Deus. Quando ele olha a vida cristã, a santidade, que ele tem que abrir mão muitas vezes de si, abrir mão de muitas coisas, ele coloca tanto obstáculo e fala: isso é difícil. É tão difícil servir a Deus, é tão difícil produzir frutos para o Senhor, é tão difícil andar em santidade, o caminho é estreito, pastor, é tão difícil. Mas se você estiver inclinado para o Espírito,
o Espírito de Deus te conduz e te fortalece. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, não consegue obedecer. Por isso aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, diz a palavra. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, não conseguem. Por mais que a pessoa diga, olha, eu quero servir a Deus, mas se ele estiver inclinado para a carne, ele não vai conseguir. Porque não tem como você andar com o pé em duas canoas, né? Como diz. Não tem como você andar com o pé no caminho largo, um pé no caminho estreito, não tem jeito. O Senhor ama de tal forma que Ele quer fortalecer e purificar a nossa vida, mas Ele não mora parede meia com a contaminação do pecado, não mora parede meia com a vaidade, com o orgulho, não mora parede meia com o inimigo. Para buscar as coisas de Deus, para nos encher das coisas de Deus, nós precisamos nos inclinar para as coisas de Deus, nos inclinar para o Espírito, ter o nosso coração voltado, nos voltar para Ele. Agora, é interessante quando nós lemos aqui, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Uma condição. A pessoa não está na carne, está no Espírito. E você pode dizer, eu estou no Espírito, porque eu canto, porque eu oro. Mas diz aqui, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você. Você pode sentir a comunhão do Espírito de Deus. Quando, às vezes, você acaba cometendo algum deslize, algum erro, alguma coisa que percebe que aborrece a Deus, você sente o peso do pecado. O Espírito de Deus te direciona e fala, olha, aqui não. Isso não me agrada. E a palavra do Senhor diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, você vive isso? Ou tem aquela questão, não tem problema, eu peco aqui, peço perdão, ali está tudo certo, continuo pecando e continuo perdendo perdão, e não há mudança. Se não há mudança, não há arrependimento. Essa a palavra arrependimento, né? Se nós buscarmos um pouco mais de profundidade na sua etimologia, nós vamos ver que arrependimento é mudança de mente, é você buscar de fato uma mudança, e isso resulta numa conversão, que é mudança de atitude. Eu mudo a minha mente, eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo o meu entendimento, eu mudo também as minhas ações. Por isso que arrependimento e conversão andam juntos. E lá no livro de Atos capítulo 3 nós encontramos arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então a palavra do Senhor diz aqui, não estáis na carne, mas no Espírito. Todos, o mundo está no Espírito. Há uma condição aqui, se é que o Espírito de Cristo, ou se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se perguntar para você, você é de Cristo? Pode dizer, não, eu sou de Cristo. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser de fato de Cristo, não é falar eu sou de Cristo, precisa ter de fato o Espírito de Cristo, estar inclinado para as coisas do Espírito, e isto resulta numa vida transformada, modificada, com prazer nas coisas espirituais, orando, consagrando a vida, dedicando, meditando na palavra de Deus, nos enchendo das coisas espirituais. Aí então, nós vamos na fidelidade a Deus, na obediência, na santidade, buscando a cada dia e nos aproximando da glória celeste. Aí cumpre em nós, lá o versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está livre da condenação? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que você possa, então,
ter certeza, estar livre da condenação, estando em Cristo Jesus, não andando segundo a carne, não andando segundo os preceitos mundanos, não andando segundo as modas que vão sendo lançadas, mas andando segundo a vontade de Deus, buscando do Senhor, se enchendo da sua graça, do seu poder, porque quando a glória de Deus preenche a nossa vida, o nosso alvo é diferente do alvo quando nós estamos vazios de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito de Cristo habita em nós, então nós agora não inclinamos para a carne, não estamos presos à carne, mas agora olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que verteu o seu sangue para nos remir de todo o pecado e nos dar uma nova oportunidade, nos livrando da condenação. Hoje todos têm oportunidade de não ser condenado. Deus não quer que ninguém seja condenado, porque Ele veio para buscar e salvar todos que se haviam perdido. E lembre-se de uma coisa: se você for condenado à perdição eterna, não é porque o Senhor não te quis salvar, é porque você rejeitou a salvação do Senhor, inclinando-se para a carne e vivendo segundo o mundo. Mas que o prezado irmão, amigo, possa sempre abraçar a mensagem do Senhor, possa sempre se encher da graça de Deus e nunca deixar de inclinar-se para as coisas do Espírito, revestindo e preenchendo a sua vida a cada dia do Espírito de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que o Senhor Jesus continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa fazer uma análise em sua vida. Se você tem inclinado para as coisas da carne, mude. Não incline-se mais para as coisas da carne, incline-se para o Espírito e seja cheio do poder de Deus. Vamos estar orando, falando com Deus, orando a favor do irmão Giovanni, Soares, irmão Ivan Sanches, família. Vamos estar buscando do Senhor. E os demais que têm pedido oração, que o Senhor possa abençoar a cada vida. Falamos com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, pela Tua palavra, por esse momento, Senhor, que passamos meditando no Teu Evangelho, meditando, Senhor, nesta palavra. E agora pedimos, Senhor, a Tua graça, estende as Tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada um que tirou este momento, que tirou este tempo para ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado, ó Deus, pelo Teu poder. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades. Ó Deus, e esses irmãos que têm pedido as orações, irmão Giovanni, seu irmão Ivan, sua família. Ó Deus, abençoa, estenda as Tuas mãos, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Livra das enfermidades, supre as necessidades e ajuda. Senhor, os demais que têm pedido as orações, os nomes que vão sendo colocados, Senhor, no decorrer dos dias, também, Senhor, alcança com a Tua bênção, com a Tua graça. Ó Deus, abençoa aqueles que muitas vezes têm estado indecisos, têm estado, Senhor, com o coração dividido, muitas vezes buscando e achando-se sem forças para buscar a Tua presença, para estar diante de Ti. Ó Senhor, ajuda a olhar unicamente para Ti, porque o Senhor é a nossa força. Ó Deus eterno, derrama, Senhor, a Tua graça, restaura, Senhor, a vida espiritual daqueles que um dia também estiveram na Tua presença e por qualquer razão, Senhor, deixaram a Tua casa, distanciaram, Senhor, dos Teus caminhos, meu Deus, mas que possam despertar, Senhor, e compreender que o Senhor continua chamando. Ó Deus eterno, estenda as Tuas mãos e fortalece, Senhor, a cada vida. Ó Senhor, pedimos também dar-nos uma noite de paz e descanso. Senhor, guarda, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada lar. Se lhe apraz, ó Deus, fala conosco, ainda através das visões da noite. Dá-nos, Senhor, a cada dia a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Que o Senhor Jesus continue abençoando sempre a sua vida, o seu lar. Eu agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, compartilhado, que têm divulgado a palavra, têm nos ajudado neste trabalho de levar
a preciosa semente, a palavra de Deus. Também fica o nosso convite para que você possa estar participando conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado, quarta, sábado e domingo, às 19h30. Também, se você deseja estudo bíblico, algum conhecimento, alguma dúvida que tem a respeito da palavra de Deus, nós estamos à disposição para te atender na medida do possível. Você pode estar deixando a sua mensagem e nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe sempre a sua vida, o seu lar. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que na medida do possível, permitindo o Senhor Jesus, essa mensagem estará sendo também disponibilizada ali no canal Mensagens Restauradoras pelo YouTube. Participe, acesse, medite e seja sempre abençoado. Amém.